Você pode atravessar séculos de história sem notar, mas houve um momento em que uma única doença redefiniu o valor da vida humana, do trabalho e do poder. E compreender isso muda para sempre a forma como enxergamos o passado. No ano de 1347, navios comerciais vindos do Mar Negro chegaram aos portos da Europa carregando mercadorias, rotas abertas e um agente invisível que ninguém sabia nomear, mas que começaria a matar em questão de dias. A peste bubônica se espalhava por meio de pulgas infectadas, transportadas principalmente por ratos, aproveitando as cidades densas, a falta de saneamento e a completa ausência de conhecimento microbiológico. Em poucas semanas, febres intensas, inchaços dolorosos e morte súbita passaram a fazer parte da rotina urbana, criando um cenário de medo coletivo que nenhuma autoridade conseguia controlar. Entre 1347 e 1351, estima-se que entre um terço e metade da população europeia tenha morrido, um choque demográfico sem precedentes na história registrada do continente. Esse colapso populacional não foi apenas uma tragédia humana, mas o ponto de partida para uma transformação estrutural profunda em toda a civilização europeia. Com menos pessoas vivas, campos ficaram abandonados, oficinas vazias e cidades silenciosas, criando uma escassez de mão de obra que mudou drasticamente as relações sociais. O que antes era uma sociedade rigidamente hierarquizada começou a enfrentar uma pressão inédita, pois os sobreviventes passaram a ter algo que nunca tiveram: poder de negociação. A peste não destruiu apenas corpos. Ela corroeu as bases do sistema feudal, mesmo que ninguém, naquela época, fosse capaz de perceber isso conscientemente. Enquanto sinos tocavam para os mortos diariamente, uma nova configuração social começava a se formar, silenciosa, inevitável e irreversível. Esse foi apenas o começo de uma mudança que levaria séculos para se completar, mas que nasceu exatamente aqui, no caos provocado por uma epidemia fora de controle. Com a morte de milhões, a engrenagem econômica medieval começou a falhar, não por decisões políticas, mas pela simples ausência de pessoas suficientes para manter o sistema funcionando. Senhores feudais, acostumados a uma população abundante e submissa, passaram a enfrentar um problema inédito: a falta extrema de trabalhadores para cultivar terras e sustentar propriedades inteiras. Camponeses sobreviventes perceberam rapidamente que seu trabalho havia se tornado raro, e aquilo que é raro ganha valor, mesmo em uma sociedade que tentou por séculos impedir essa lógica. Salários começaram a subir, exigências por melhores condições se tornaram frequentes, e pela primeira vez a base da pirâmide social passou a pressionar o topo de forma concreta. As elites tentaram reagir, criando leis para congelar salários e obrigar trabalhadores a aceitar condições antigas, mas a realidade demográfica tornava essas medidas ineficazes. A peste havia reduzido drasticamente a oferta de mão de obra e nenhuma legislação era capaz de ressuscitar os mortos ou repovoar campos abandonados. Esse desequilíbrio enfraqueceu o feudalismo de dentro para fora, pois seu funcionamento dependia exatamente da abundância de trabalhadores sem poder de escolha. Ao mesmo tempo, cidades começaram a atrair sobreviventes em busca de oportunidades, acelerando a urbanização e deslocando o eixo econômico do campo para os centros urbanos. Guildas, ofícios especializados e mercados locais ganharam força, criando novas formas de organização social baseadas no trabalho remunerado. A Europa não estava planejando uma transição econômica, mas estava sendo empurrada para ela por uma crise biológica sem precedentes. A epidemia havia deixado claro que a ordem antiga não era mais sustentável, e o mundo medieval começava a ruir.
mesmo que seus símbolos ainda permanecessem de pé. Diante de uma morte que atingia ricos e pobres sem distinção, a confiança absoluta nas explicações religiosas começou a sofrer abalos profundos pela primeira vez, em larga escala. A Igreja, principal autoridade intelectual e moral da Europa medieval, não conseguiu oferecer respostas práticas nem impedir o avanço da doença, o que gerou frustração e descrédito. Orações coletivas, procissões e penitências públicas foram intensificadas, mas o número de mortos continuava crescendo, tornando evidente a limitação dessas respostas diante da realidade. Muitos fiéis passaram a questionar por que a punição divina parecia aleatória, atingindo crianças, religiosos e comunidades inteiras que seguiam rigorosamente os dogmas da época. Esse questionamento não surgiu como um ataque direto à fé, mas como uma dúvida silenciosa sobre a capacidade das instituições religiosas de proteger a sociedade. Movimentos extremos, como os flagelantes, ganharam força, demonstrando o desespero coletivo e a tentativa de recuperar controle por meio do sofrimento físico. Ao mesmo tempo, médicos e estudiosos começaram a buscar explicações naturais para a doença, ainda que limitados pelo conhecimento da época, abrindo espaço para uma mudança gradual de mentalidade. A ideia de que fenômenos poderiam ter causas observáveis e não apenas espirituais começou a circular de forma discreta, mas persistente. Esse deslocamento do pensamento não eliminou a religião, mas reduziu seu monopólio sobre a interpretação da realidade. A peste forçou a sociedade a conviver com a incerteza, algo que o sistema medieval tentava evitar, a todo custo, por meio de verdades absolutas. Nesse cenário, o indivíduo passou a olhar menos para autoridades divinas e mais para soluções práticas, um passo essencial para transformações intelectuais futuras. A epidemia não destruiu a fé, mas iniciou um processo lento de separação entre crença, poder e conhecimento. Após o choque inicial e o colapso das explicações tradicionais, autoridades civis começaram a agir de forma mais pragmática, buscando controlar a doença, mesmo sem compreendê-la plenamente. Cidades italianas como Veneza e Florença passaram a registrar mortes, restringir circulação e isolar doentes, criando algumas das primeiras medidas sanitárias organizadas da história europeia. O conceito de quarentena surgiu nesse contexto, estabelecendo períodos obrigatórios de isolamento para viajantes e mercadorias, baseados na observação empírica do contágio. Essas ações não nasceram de teoria científica, mas da repetição de padrões percebidos ao longo das ondas da peste. A medicina medieval, antes fortemente ligada à astrologia e à tradição clássica, começou a incorporar observação direta, registros sistemáticos e comparação de sintomas. Médicos passaram a descrever sinais clínicos com mais precisão, separando relatos religiosos de descrições físicas, um passo fundamental para o desenvolvimento da prática médica. Governos locais fortaleceram sua autoridade ao assumir responsabilidades que antes eram delegadas à Igreja, como saúde pública e gestão de crises. Esse deslocamento de poder contribuiu para a formação de administrações mais centralizadas e eficientes. A peste mostrou que sobreviver exigia organização, planejamento e ação coletiva, não apenas fé ou tradição. Ao tentar conter a doença, as cidades criaram instrumentos de controle social que continuariam a ser usados em outras crises. O medo da epidemia acabou impulsionando estruturas administrativas mais sólidas e um pensamento mais funcional. Sem perceber, a Europa estava aprendendo a lidar com problemas complexos por meio de métodos racionais e repetíveis.
Com o passar das décadas, os efeitos da peste deixaram de ser apenas emergenciais e passaram a moldar a forma como a sociedade europeia pensava o futuro, o trabalho e a própria existência. A morte em massa alterou profundamente a percepção do tempo, pois a vida passou a ser vista como incerta, limitada e sujeita a forças que escapavam ao controle humano. Essa mudança psicológica se refletiu na cultura, na arte e na economia, com maior valorização do indivíduo e de suas escolhas práticas. Trabalhadores passaram a circular com mais liberdade, escolhendo onde viver e trabalhar, algo impensável antes da epidemia. A mobilidade social, ainda restrita, tornou-se mais possível, enfraquecendo a rigidez das hierarquias tradicionais. O acúmulo de riqueza começou a se deslocar, gradualmente, da posse de terras para atividades comerciais e urbanas. Cidades cresceram, rotas comerciais se expandiram e uma nova classe econômica ganhou espaço, a burguesia. Esse grupo passou a influenciar decisões políticas e administrativas, pressionando por leis mais racionais e previsíveis. A experiência da peste ensinou que estabilidade não era garantida e que adaptação era uma questão de sobrevivência. O pensamento europeu começou a valorizar planejamento, registro e previsão, elementos fundamentais para o desenvolvimento científico posterior. A epidemia não criou o mundo moderno sozinha, mas removeu barreiras que impediam sua formação. A partir desse ponto, a Europa nunca mais retornaria à estrutura mental que existia antes do século XIV. Quando a peste negra recuou, ela não deixou um retorno à normalidade, deixou um novo padrão de organização social que continuaria moldando decisões por séculos. Estados mais fortes, cidades mais organizadas e administrações mais atentas ao controle populacional surgiram como resposta direta ao trauma coletivo. A memória da epidemia permaneceu viva, influenciando políticas de saúde, estratégias de isolamento e a própria noção de responsabilidade pública diante da doença. A ideia de que o poder precisa agir para proteger a vida ganhou força, criando precedentes para intervenções governamentais em crises futuras. O conhecimento médico avançou lentamente, mas com uma base diferente, menos simbólica e mais observacional. A peste ensinou que ignorar fenômenos naturais tem um custo alto e que respostas tardias ampliam tragédias. Séculos depois, outras epidemias surgiriam, mas nenhuma encontraria uma Europa completamente despreparada como em 1347. O que começou como uma catástrofe invisível se transformou em um motor silencioso de transformação histórica. Entender esse processo revela que civilizações não são moldadas apenas por líderes ou batalhas, mas por eventos biológicos que forçam mudanças profundas. A peste negra não foi apenas um episódio do passado, foi um divisor estrutural na forma como sociedades lidam com risco, conhecimento e poder. Se este vídeo ajudou você a entender como uma epidemia pode alterar o curso da história e a forma como vivemos até hoje, deixe o like, considere se inscrever no canal para mais conteúdos como este e comente qual tema histórico você gostaria de ver em um próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.